Fala galera, aqui é o Vitor. Irei começar uma aula sobre programação com o intuito de ajudar alguns alunos e as pessoas nessa área. Eu não irei começar falando sobre as aulas porque tem alguns conceitos que nós temos que aprender. Nessa aula de hoje eu vou falar sobre o hardware do computador. Nossa primeira aula, eu espero que gostem, deixem sugestões abaixo e críticas também, está sempre bem-vindas. Hardware. Podemos definir hardware como toda parte mecânica e física do computador. Ou seja, tudo que podemos tocar no computador. Tudo aquilo que podemos tocar no computador nós chamamos de hardware. E uma observação, nem sempre o que eu posso tocar eu devo tocar. Porque tem algumas peças que se eu tocar ela pode queimar ou acontecer algo com nós por causa da eletricidade. Alguns exemplos de hardware: placa-mãe, processador, gabinete, monitor, placa de vídeo e memória RAM. Aqui foi só alguns exemplos. Eu irei falar sobre algum desses componentes. Vou começar a falar sobre a placa-mãe. A função da placa-mãe é a comunicação entre todos os dispositivos, ou seja, um exemplo disso é ela que comunica o memória RAM com o processador. Outro exemplo, o HD com outros dispositivos que precisam armazenar alguma informação nele. Antes de comprar uma placa-mãe, devemos ter algum cuidado. Olhar o soquete processador é um desses exemplos. Por quê? Cada placa-mãe tem seu soquete. Se eu comprar uma placa-mãe com soquete da Intel, eu não irei conseguir utilizar um processador da AMD. E mesma coisa ao contrário, vice-versa. Outra coisa, chipset, que eu tenho que verificar se minha placa-mãe tem uma alta taxa no chipset de transferência de dados, que isso também é bom. Compatibilidade com memórias recentes. Ver se minha placa-mãe tem encaixes de memórias atuais. Quantidade de slot de expansão. Essa parte é mais para galera gamer, que precisa colocar uma placa de vídeo, uma placa de som externa. Tem que ver se o slot é bem claro para aquilo que você deseja. O próximo nós vamos falar sobre processador, que também chamado CPU, que muitas pessoas confundem e chamam o gabinete de CPU, mas CPU é o processador, unidade central de processamento em português, a sigla CPU. A função do processador é processar todas as informações e executar cada situação. Antes de comprar um processador, devemos ter alguns cuidados. Quantidade de núcleo. Quanto mais núcleo, quer dizer que o seu processador poderá executar mais aplicações ao mesmo tempo. Objetivo do computador: se você não for usar o computador para algo pesado, você pode comprar um processador mais barato. Se for para jogos ou aplicativos pesados, você vai ter que gastar uma graninha melhor nessa parte. Quantidade de clock, que é essa quantidade de clock é a velocidade do processador para realizar operações. E modelo da placa-mãe, como tinha dito anteriormente, cada placa-mãe tem seu socket, ou da Intel ou da AMD, que são as duas empresas atualmente no mercado líderes nesse ramo de processadores. Outra peça que nós vamos falar é sobre a memória RAM. A função da memória RAM é armazenar informação temporária, auxiliando o processador. Antes de comprar uma memória RAM, devemos ter alguns cuidados. O slot da placa-mãe, como eu tinha falado, que existem vários modelos de DDR2, DDR1, DDR3. Aí nós temos que ver qual que é o modelo da placa-mãe para comprar a memória, se eu for comprar separado. O processador x64 ou x86, esqueci de colocar o x86. O 64x64 é o 64 bits e o x86 é o 32 bits. E o que isso significa? Por exemplo, um processador de 32 bits só é capaz de suportar 3 GB de memória RAM. Ou seja, se eu tiver 4 de memória RAM ou mais, ele só vai usar 3 GB. Se eu tiver mais de 4, mais de 3 e quero usar eles, eu tenho que formar um processador de 64 bits. Isso é importante. Eu tenho que ver minha taxa de transferência, se ela é alta.
eu tenho que ver a quantidade, 4 GB, 3 GB, 6 GB, depende da minha necessidade. Outra parte que nós vamos falar sobre o gabinete, que muitas pessoas chamam de CPU, mas não é, é gabinete. Sua função é armazenar, proteger e uma melhor resfriação de todos os hardwares internos do computador. Muitas vezes é chamado de CPU erradamente. Ou seja, isso é gabinete, galera. Este é só um modelinho também, mas não é CPU. Vamos chamar a partir de hoje de gabinete. Antes de comprar um gabinete, devemos ter alguns cuidados. Eu citei aqui 2 cuidados: tamanho da placa-mãe e saídas para circulação de ar, para os equipamentos não aquecerem muito. Outro que nós vamos falar é sobre hard disk, ou HD ou disco rígido. São as 3 maneiras de chamar ele: hard disk, HD ou disco rígido. A função do HD é armazenar todas as informações permanentes do computador: fotos, documentos, filmes, entre outros arquivos. Ao contrário da memória RAM, galera, eu não coloquei aqui, ele não perde as informações quando eu salvo o computador. Ó, quando eu desligo o computador, desculpe, a memória RAM, quando você desliga o computador, ela perde tudo que estava armazenado nela. Atualmente existe o SSD, que é mais rápido que o HD, mas devido ao seu preço não é acessível para muitos. Esse SSD provavelmente no futuro irá substituir o HD. Antes de comprar um HD, devemos ter algum cuidado. Quantidade, por exemplo, um HD de 250 GB, se eu salvar muita informação, 500, 1 TB, vai depender de quantas informações você salva. Taxa de transferência, e se a conexão é IDE ou SATA. Neste exemplo aqui é o SATA, que é o nosso HD. Isso vai depender da placa-mãe também, se ela tiver compatibilidade para SATA ou IDE. A IDE são cabos mais antigos e com uma taxa de transferência menor que a do SATA. Outros hardwares que eu só apenas vou mostrar: um monitor, uma placa de vídeo. Existem vários modelos, eu estou mostrando só um modelo, um teclado, mouse, fonte de energia, drive de CD, DVD. Existem vários tipos de hardware. Outra coisa que nós podemos separar o hardware. O hardware é separado em dois tipos: dispositivo de entrada e de saída. Dispositivo de entrada é todo dispositivo que envia informação do mundo externo para dentro do computador, ou seja, que manda informação aqui. Nós, usuários, mandamos a informação que está no pendrive, no DVD, para dentro do computador. Aqui eu deixei alguns exemplos de dispositivos de entrada. Ó. O teclado, quando nós digitamos uma tecla e manda informação para dentro do computador. Outro é o mouse. Nós manuseamos ele aqui fora e essa informação vai ser enviada para dentro do computador. Este aqui é um modelo antigo de scanner. Hoje muitas impressoras já vêm com scanner embutida. Esse é um tipo de scanner que, quando nós colocamos uma foto, um papel, ela faz uma cópia desse papel para dentro do computador. Era muito usado, é ainda muito usado, né? Aqui é um joystick, controle de videogame para a galera gamer aí, que também envia informação. Quando nós apertamos algum desses teclas, ele vai executar alguma ação. Webcam, que captura você, um vídeo, uma coisa assim. Microfone e leitor de código de barra. Aqui é só alguns exemplos, existem outros também. Dispositivo de saída é todo dispositivo que retira informação do computador para o mundo externo. Aqui deu um exemplo de monitor, caixa de som, fone de ouvido, data show, impressora. Esses são alguns dispositivos de saída, não citei todos também. Mas é só lembrar, dispositivo de saída é todo dispositivo que retira informação, ou seja, que manda do computador para nós aqui fora. Além desses, galera, só para antes de finalizar, existem multifuncionais. A impressora multifuncional, que é de entrada e saída ao mesmo tempo, viu? Um pendrive de entrada e saída, você consegue mandar informação pelo pendrive e consegue retirar do computador para um pendrive. DVD, CD, essas coisas também são de entrada e saída ao mesmo tempo. Impressora multifuncionais que imprime e escaneia também. É isso aí, galera. Eu espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe no comentário abaixo que eu estarei respondendo o mais rápido possível. Vou deixar todo o download do slide para quem quiser. Eu vou deixar na descrição. Abração e até mais.